Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de indicadores fundamentalistas e hoje vamos falar da Transmissão Paulista, ou ISA-CTEP, como você quiser chamar. É uma empresa do setor elétrico e uma das maiores distribuidoras de dividendos dos últimos 12 meses. Então vamos para a análise, sem enrolação. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fernando e esse é o Rapidinhas de Investimento. Hoje vamos dividir a análise em 5 grupos de indicadores: os de valuation, os de endividamento, os de rentabilidade, os de eficiência e os de crescimento. Então vamos para a análise. Começaremos falando de algumas informações que os investidores iniciantes não analisam, mas que são muito importantes. Começaremos com o Free Float, que é quantos por cento das ações da empresa estão em livre negociação no mercado. A Transmissão Paulista apresenta um free float de 64,18%, ou seja, a gente só consegue comprar 64,18% das ações da empresa. Passaremos agora algumas informações sobre o preço da ação e o seu histórico. O preço da ação TRPL4 hoje, no dia dessa análise, está em R$ 26. Vamos dar uma olhada agora no gráfico de histórico do preço. Ao avaliarmos o histórico do preço, conseguimos ver que a empresa não só se recuperou da crise de 2020, como está praticamente em sua máxima histórica. Em janeiro de 2020, o preço da ação estava em R$ 23,11. No auge da crise, em março do mesmo ano, a ação já valia R$ 18,01, uma queda aproximadamente de 22%. Após o pior momento do ano, a ação iniciou um processo de valorização que dura até hoje, tendo valorizado desde março de 2020 até abril de 2021 aproximadamente 45%. Notamos também que em janeiro de 2021 houve uma grande realização de lucros obtidos com a ação da empresa por parte dos seus acionistas, que é bem comum em renda variável. Iniciaremos agora a avaliação dos indicadores de valuation, começando pelo Dividend Yield, que é quantos por cento do preço da ação hoje é distribuído em juros sobre capital próprio e dividendo ao seu acionista. Para quem não sabe, dividendos são parte dos lucros da empresa distribuídos aos acionistas. O Dividend Yield da ISA-CTEP nos últimos 12 meses está 11,98%, ou seja, ela está distribuindo ao seu acionista mais ou menos R$ 3,11 por ação. Veremos agora o gráfico do histórico desse indicador. Olhando o gráfico de Dividend Yield, conseguimos ver que o indicador apresenta altos e baixos ao longo dos anos. Podemos ver que em 2020 o Dividend Yield foi de 6,23. Hoje, o indicador está acima de sua média histórica, que é de 7,74%. É importante dizer que no ano de 2020, a Transmissão Paulista foi positivamente influenciada pelo reajuste da RAP, Receita Anual Permitida, e bom controle das despesas operacionais. Vamos avaliar agora o gráfico de proventos da empresa. Para quem não sabe, proventos são a soma do valor absoluto dos juros sobre o capital próprio e dividendos distribuídos pela empresa. Dando uma olhada no gráfico, conseguimos ver que a Transmissão Paulista distribuiu dividendos ininterruptamente. Vemos também que desde 2013 os valores vêm crescendo, tendo ela já distribuído em 2021 R$ 1,60 por ação. Em complemento ao Dividend Yield, vamos falar agora do Dividend Payout, que é quantos por cento dos lucros da empresa ela distribui aos seus acionistas por meio de juros sobre capital próprio e dividendos. O ideal é que a empresa não distribua mais de 100% dos seus lucros, indicando que a sua distribuição de dividendos é 100% sustentável. Hoje, o payout da Transmissão Paulista é de 49,70%, ou seja, 50% dos lucros da empresa continuam no caixa da empresa para reinvestimento interno. Vamos dar uma olhada agora no gráfico do payout. Avaliando o gráfico, conseguimos perceber que a Transmissão Paulista distribuiu menos de 100% dos lucros desde 2018, demonstrando ser uma distribuição de dividendos sustentável. Vemos também que o indicador vem em queda, aumentando assim a possibilidade de reinvestimento interno. Continuando com os indicadores de valuation, temos o P sobre L. P sobre L, que é o preço da ação atual dividido pelo lucro por ação. Indica pra gente em mais ou menos quanto tempo a empresa nos devolverá em lucros o que nós investimos nela hoje. O ideal desse indicador é que ele não seja maior do que 15, já que a gente está buscando uma empresa barata. Hoje o P sobre L da Transmissão Paulista está em 5,1, um excelente indicador quando buscamos oportunidades. Olharemos agora o gráfico de histórico do P sobre L. Dando uma avaliada no gráfico, percebemos um grande pico no ano de 2013. Se retirarmos esse ano que foi atípico, vemos que o PL da empresa não varia muito, ficando em sua maioria entre 5 e 16. Lembramos que nenhum indicador deve ser avaliado de forma isolada, sendo necessário avaliar o conjunto dos indicadores, o mercado atual e o setor da empresa. Agora falaremos do indicador P sobre VP, que é o preço da ação atual dividido pelo valor patrimonial da empresa. Lembrando que um P sobre VP igual a 1 significa que ele está pagando o equivalente ao valor patrimonial da empresa por ação. O ideal desse indicador é que ele não passe de 1,5.
Hoje, o P sobre VP da empresa está em 1,21, positivamente abaixo do ideal. Se avaliarmos, o preço da empresa está equivalente a 1,21 vezes o valor patrimonial por ação. Vamos dar uma olhada agora no gráfico do P sobre VP. O gráfico nos mostra que somente em 2011 o P sobre VP da Transmissão Paulista foi maior do que 1,5. Com isso, é importante avaliarmos como está o indicador hoje em relação à sua média histórica. Sendo assim, vemos que hoje em 1,21 o indicador está praticamente igual à sua média histórica, que é de 1,20. Importante notarmos também que no ano de 2012 e 2013 a empresa estava sendo negociada abaixo do valor patrimonial. Bom, se esse conteúdo está te ajudando de alguma maneira, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Nós entregamos análise de 2 empresas toda semana, além de vários outros conteúdos instrutivos para que você saiba tudo sobre renda variável. Isso é muito importante para nós. O que para você demora só um segundo, para nós vale muito. Então ajude a gente a fazer esse canal crescer. Agora voltando e com os indicadores de endividamento. Começaremos falando da dívida líquida sobre patrimônio líquido, que é uma relação entre o valor da dívida e o valor do patrimônio da empresa. O ideal é que esse indicador não passe de 1, indicando que o valor da dívida não supera o valor do patrimônio empresarial. Hoje, a dívida líquida sobre patrimônio líquido da empresa está em 0,14, um excelente padrão para esse indicador. Vamos ver os últimos anos da dívida líquida sobre patrimônio líquido. Podemos perceber no gráfico que mesmo em 2011, seu pior ano, o indicador esteve dentro dos padrões indicados para uma boa empresa, mantendo sempre a relação entre a dívida e o patrimônio menor do que 1, indicando o total controle de suas dívidas. Vemos também que hoje o indicador está abaixo de sua média histórica, que é de 0,20. Agora convenhamos, né? O indicador ter uma média histórica de dívida líquida sobre patrimônio líquido de 0,20 é excepcional. Continuando com os indicadores de endividamento, falaremos agora da dívida líquida sobre o EBITDA. EBITDA, que são os lucros da empresa antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Esse indicador nos mostra em mais ou menos quanto tempo a empresa pagaria suas dívidas se ela usasse o EBITDA inteiro para o pagamento. O ideal desse indicador é que ele seja abaixo de 3, indicando que a empresa demoraria no máximo 3 anos para pagar suas dívidas. Hoje, em 0,51, indica que em praticamente meio ano de EBITDA a empresa pagaria suas dívidas. Vamos ver o gráfico de histórico desse indicador. Percebemos no gráfico que o indicador nunca foi maior do que 3, sendo que no ano de 2013 esteve negativo, indicando que a empresa tinha mais dinheiro em caixa do que dívidas. Vemos também que hoje a relação entre a dívida e o EBITDA está menor do que sua média histórica, que é de 0,60. Outro indicador de endividamento importante é o passivos sobre ativos, que é uma comparação simples entre os passivos da empresa e os ativos da empresa. Se o indicador for maior do que 1, indica que a empresa tem mais passivos do que ativos. Se o indicador for menor do que 1, indica que a empresa tem mais ativos do que passivos. O ideal, é claro, é que a empresa tenha mais ativos do que passivos, ou seja, o indicador deve ser menor do que 1. Hoje, em 0,43%, demonstra controle sobre os passivos da empresa. Significa também que o valor dos passivos é igual a 43% do valor dos ativos. Vamos dar uma olhada no gráfico de histórico agora para ver se sempre foi assim. Conseguimos ver que a Transmissão Paulista sempre teve mais ativos do que passivos, pois esse indicador sempre foi menor do que 1. Porém, conseguimos ver que vem havendo um ligeiro crescimento desde 2015, mas ainda muito longe de ser uma preocupação. Hoje, o indicador está acima de sua média histórica, que é de 0,36. Iniciaremos agora a análise da liquidez corrente da empresa, que indica a capacidade que a empresa tem de pagar suas contas no curto prazo, sendo ela ativo circulante sobre passivo circulante. O ativo circulante são os ativos que a empresa tem hoje e a receber nos próximos 12 meses, e o passivo circulante são os passivos da empresa atuais e a serem pagos nos próximos 12 meses. O ideal para uma liquidez corrente saudável é que esteja acima de 1, indicando que a empresa conseguiria pagar os passivos dos próximos 12 meses com os mesmos ativos dos próximos 12 meses. Hoje, a liquidez corrente encontra-se em 4,01, positivamente acima do esperado para o indicador. Vamos ver se isso é pontual ou não. Avaliando o histórico, podemos ver que, em sua grande maioria, a Transmissão Paulista apresenta esse indicador abaixo de 1, sendo que no ano de 2020 houve um crescimento atípico do indicador, provavelmente por um fato não recorrente, sendo necessário maior estudo para entender o motivo desse crescimento. Se você está gostando dessa análise, vai gostar também da que fizemos da BB Seguridade, está no card aqui em cima e eu vou deixar o link aqui embaixo também. Depois desse vídeo, dá uma conferida lá. Agora falaremos dos indicadores de eficiência, começando pela margem bruta, que é uma relação do lucro bruto com a receita líquida. Receita líquida, que é quanto entra na empresa proveniente da venda dos produtos ou serviços. E o lucro bruto é quanto entra na empresa menos o quanto se gasta para produzir os mesmos produtos e serviços. Esse indicador não tem um referencial a ser comparado. Quanto maior, melhor. O ideal é que comparemos ele com os seus pares do mesmo setor.
Hoje, a margem bruta está em 69,27%. Vamos dar uma olhada no gráfico para ver se sempre foi assim. Ao olharmos o gráfico da margem bruta, percebemos certa oscilação no indicador. Conseguimos notar que desde 2016 a margem bruta vem caindo, um sinal de alerta para a gestão da empresa. Vemos também que hoje o indicador está acima da sua média histórica, que é de 65,80. Veremos nos próximos anos se o indicador se estabilizará ou continuará em queda. O próximo indicador de eficiência a ser analisado é a margem EBIT, uma relação entre o EBIT da empresa e a receita líquida. EBIT, que são os lucros da empresa antes que sejam pagos os juros das dívidas e os impostos. A margem EBIT indica a lucratividade operacional da empresa e o crescimento da sua eficiência produtiva. O ideal da margem EBIT é que ela seja acima de 10%. Hoje, a margem EBIT da Transmissão Paulista está em 119,77%, extremamente positiva. Repara que a margem EBIT está acima de 100%, indicando que o EBIT da empresa está superior à receita líquida. Vamos avaliar agora os resultados da empresa para entender o motivo do EBIT ser maior do que 100%. Bom, olhando os resultados aqui, vemos que na linha de despesas ou receitas operacionais, a empresa teve uma receita de 1,8 bilhões de reais. Sendo assim, o valor do EBITDA ficou maior do que o valor da receita inicial da empresa. Agora vamos olhar o seu gráfico de histórico para ver se sempre foi maior do que 100%. Percebemos aqui no gráfico que a margem EBIT oscila bastante, mas tendendo sempre a ser maior do que 10%. Vemos também que não é comum que a empresa tenha uma margem EBIT maior do que 100% todos os anos. Conseguimos ver aqui um crescimento no indicador desde 2013 até hoje. Agora falaremos da margem líquida, um dos indicadores mais buscados pelos investidores, por ser uma relação entre o lucro final da empresa e a receita inicial, lucro líquido, receita líquida. O ideal desse indicador é que ele também seja acima de 10%. Hoje, a Transmissão Paulista apresenta uma margem líquida de 90,94%. Não precisamos nem dizer se é bom ou ruim, né? Agora, vamos olhar para ver se sempre foi assim. Ao avaliarmos o gráfico de histórico, vemos que a margem líquida vem crescendo desde 2013, mas vemos também que o crescimento entre 2019 e 2020 foi atípico, sendo necessário um estudo à parte, pois provavelmente trata-se de um lucro não recorrente. Esse tipo de análise de discrepância não vem ao caso agora por ser um estudo muito mais aprofundado. Vamos falar agora sobre os indicadores de rentabilidade, começando com o ROI, um dos indicadores mais procurados pelos analistas, por ser uma relação entre o lucro líquido sobre o patrimônio líquido da empresa. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 10%. Hoje, o ROI da empresa está em 23,80%, positivamente acima do esperado. Vamos dar uma avaliada agora no histórico para a gente ver se sempre foi assim. Podemos ver no gráfico de histórico do ROI que a Transmissão Paulista tem altos e baixos, mas está hoje acima da sua média histórica de 17,73%, que já é uma média histórica alta. Notamos também que esse indicador vem em crescimento desde 2013 e que a partir de 2016 ele esteve sempre acima de 10%. O segundo indicador de rentabilidade a avaliarmos é o ROIC, que indica pra gente a capacidade de rentabilidade que a empresa é capaz de gerar a partir de todo o capital investido, inclusive as dívidas. Sendo ele EBIT menos impostos sobre patrimônio líquido mais endividamento. Como ROI, o ideal é que esse indicador esteja acima de 10%. Hoje, a empresa apresenta um ROIC de 19,25%, muito acima do esperado. Vamos avaliar agora o histórico do ROIC. No gráfico de histórico, percebemos um padrão extremamente similar ao do ROI, somente em menores proporções. Para finalizar os grupos de indicadores, falaremos agora sobre os de crescimento, começando pelo CAGR das receitas dos últimos 5 anos, que indica para a gente uma média ponderada do crescimento das receitas da empresa nos últimos anos. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 5%. Hoje, em 23,49%, o indicador está muito positivo. Vamos dar uma avaliada agora no seu gráfico de histórico. Dando uma olhada aqui no gráfico, conseguimos ver que desde 2016 vem havendo um aumento do indicador, mostrando que a empresa vem tendo um crescimento em suas receitas. Agora, avaliaremos o CAGR dos lucros da Transmissão Paulista nos últimos 5 anos, indicando pra gente a média ponderada do crescimento dos lucros da empresa. O ideal desse indicador é que ele também seja acima de 5%. Hoje está em 45,59%, muito melhor do que o desejado. Mais uma vez, vamos dar uma olhada no gráfico de histórico para ver se sempre foi assim. O gráfico nos mostra que até o ano de 2015, os lucros da empresa vinham caindo. Após 2016, vemos um crescimento com altos e baixos, mas sem apresentar um indicador negativo. Se você chegou até aqui, é porque esse vídeo está te ajudando de alguma maneira. Então inscreva-se no canal no botão vermelho aqui embaixo e deixe seu like para que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de conteúdo. Depois dessa análise, vamos fazer agora uma breve conclusão.
Conseguimos ver nessa análise que os indicadores da transmissão paulista estão bem positivos no momento, mas nem só de indicadores vivem as empresas. Temos que avaliar o contexto do setor e os resultados futuros da empresa. Sabemos que a partir de 2025 terminará uma parcela relevante da sua receita, com o fim da rede básica do sistema existente, que equivale a 52% da receita bruta da empresa. Com isso, os níveis de dividend yield extremamente altos do jeito que estão podem não se manter nos próximos anos. Então devemos ficar de olho nos fundamentos da empresa e esperar notícias de novas receitas futuras. Importante lembrar que esse vídeo não é uma recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo em questão. Agora nos diga qual empresa você gostaria que avaliássemos, deixe aqui nos comentários. Então é isso, um abraço e até a próxima!